Olá, bem-vinda de volta aqui no meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Fernanda e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de mais um estudo temático da Bíblia. O tema de hoje é confiança em Deus. Esse estudo temático, ele é composto de 20 versículos com o mesmo tema que é a confiança em Deus, para ajudar a gente a desenvolver a confiança no Senhor de acordo com as situações da nossa vida. Nos meus estudos, eu sempre gosto de colocar o significado da palavra referente ao tema que a gente está estudando. Então, confiança, ela tem o significado de que é uma crença e de que algo não falhará, de que é bem feito ou forte o suficiente para cumprir a sua função. Mas nós, que somos cristãos, nós não confiamos em nós mesmos, nem no homem. A gente confia no Senhor. Então é melhor confiar em Deus do que no homem ou em nós mesmos, pois nós somos falhos, mas Deus nunca falhará. Ter confiança em Deus é ter a certeza de que Ele cuida de nós e está conosco mesmo quando não compreendemos os seus planos ou quando tudo está contra nós. É encontrar nele forças para persistirmos, tendo esperança para seguir em frente. Então, com base na confiança em Deus, nós vamos ler, meditar e orar 20 versículos sobre confiança em Deus. Aqui, os primeiros 5 dias é como confiar em Deus quando estamos preocupados, nada parece acontecer, enfrentamos novas situações, temos falta de recursos ou estamos com medo. São os momentos que nós temos mais dificuldade, né, de confiar em Deus pela nossa fraqueza mesmo, pela nossa humanidade. Que aqui versículos que vão nos ajudar, né, quando encontrarmos essas situações difíceis. Então, nós vamos meditar na leitura, né, porque eu coloquei os versículos, mas nós vamos meditar no capítulo todo. Então, por exemplo, no Salmo 62, versículo 8, nós vamos ler o Salmo 62 todo. Por exemplo, no dia 3, enfrentamos novas situações. A leitura está em 2 Samuel, capítulo 22, é o versículo 31, que nós vamos meditar e orar. Porém, nós vamos fazer a leitura do capítulo 22 todo, tá? Para a gente entender o contexto, entender quem que está passando ali naquela situação, naquela história, quais são os personagens, como Deus está se revelando ali naquela história e qual é a mensagem principal para a nossa vida, como a gente vai aplicar na nossa vida, né? Principalmente nessas situações aqui, como, né, novas situações que a gente vai estar enfrentando que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é justamente para ajudar a gente a aplicar a palavra de Deus diante dessas situações que todos nós passamos, né? Depois, seguindo o estudo, tem Deus é digno de confiança. Ele conhece os que nele confiam. Tá na 1, capítulo 1, versículo 7, mas nós vamos ler na 1, capítulo 1 todo. Depois, ele não esquece daqueles que nele confiam. Tá? E depois na nossa confiança deve estar no poder de Deus em nós e deve estar em Cristo. Então são os versículos que nos diz, né, que nós devemos ter confiança em Deus e também em Cristo. Como confiar em Deus? Então nós podemos confiar em Deus por meio da oração, por meio do amor e por meio da fé. Então os versículos que explicam o porquê de através dessas 3 coisas nós conseguimos confiar em Deus. E para finalizar o estudo, aí tem aqui, quando nós confiamos em Deus, Ele vem e nos dá paz, nos poupa de muitas tristezas, aumenta a nossa fé, ajuda a combater o medo, aumenta a nossa esperança, nos dá vida eterna, nos traz segurança e nos protege. Então, sempre nós vamos estar respondendo as perguntas, tá? Colocando o versículo aqui, a leitura, o versículo e a oração, que é orando o versículo. Então, nós vamos também, além de meditar na palavra, aprender a orar a palavra, né? E quando a gente estiver passando por essas determinadas situações, nós declararmos a palavra nas nossas orações, para nos fortalecer no Senhor, né? Então, quem escreveu e quando e onde aconteceu, qual é a mensagem principal que está sendo comunicada e para quem? O que isso me ensina sobre Deus e como aplicar na minha vida, tá? Então, todos os dias, fazendo a leitura do capítulo todo e meditando e orando o versículo-chave daquele dia, de acordo com, né, aquela ordem que eu coloquei ali no estudo. Quem quiser participar desse estudo,
ele está disponível no meu grupo de estudo do WhatsApp, mas você só consegue ser adicionada se você falar comigo no Instagram. Sempre quem está interessado vai no Instagram, no direct, fala comigo, eu passo o meu número e aí adiciono no meu WhatsApp. E é um grupo fechado em que só eu mando mensagem. Então, se você não gosta muito de participar de grupos de WhatsApp, porque fica muita mensagem, enchendo sua caixa de mensagem, é boa, porque ali eu só compartilho o estudo, só compartilho os vídeos que eu coloco aqui também. E, né, e você pode estar fazendo, ter acesso a esses estudos e poder fazer também na sua casa. Você vai fazer o seu estudo e as minhas anotações são só para te ajudar, te dar um guia, te orientar em como você vai fazer. Mas o correto é você mesmo estar ali com o seu momento com o Senhor, né, e meditando e tirando para a sua vida, porque muitas das vezes o modo como eu vou aplicar na minha vida não é o mesmo modo que você vai aplicar na sua vida. Isso depende, né, da história de vida de cada um. O Senhor vai falar de forma especial no coração de cada um, tá bom? Então, as minhas anotações são só para uma orientação, no caso de você ter dúvida. A partir daqui desse estudo temático, nós vamos fazer a marcação na nossa Bíblia de oração. Tá? Aqui no canal tem um vídeo explicando como que eu fiz essa Bíblia de oração, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Assim como eu faço também os estudos temáticos, da onde eu tiro esses versículos, como eu monto esses estudos, tá bom? Então, vou deixar na descrição do vídeo também, se você quiser aprender a fazer o seu próprio estudo temático. Então, a gente vai ver aqui no versículo do dia, por exemplo, no dia de hoje, que é dia 2 de abril, é o Salmo 37, o versículo 5. Então, eu abri aqui a minha Bíblia de oração, né, na leitura referente, que é no Salmo 37, e o versículo tá aqui, que é o versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Então, nós vamos pegar a abinha que é de confiança em Deus, que tá aqui no índice, tá, ó, confiança em Deus. Nós vamos colar na lateral da página da Bíblia e vamos sublinhar aqui o versículo referente, né, à confiança em Deus. Bom, então eu marquei aqui a aba referente à confiança em Deus, sublinhei com a cor que eu acho que combina e coloquei aqui confiança em Deus. Então, sempre que eu precisar encontrar esse versículo, ele vai estar marcado na minha Bíblia de oração. Assim como eu fiz com esses, todos os outros 19 versículos que estão no estudo temático, você vai fazer a mesma coisa. Então, você vai vir, vai botar a abinha, vai marcar o versículo e vai colocar o que ele representa, tá? E sempre que você precisar orar, você não precisa estar indo ao estudo para poder orar o versículo. Você pode vir na sua Bíblia de oração, onde todos os versículos estão marcados por abas, de acordo com os temas que você acha necessidade para a sua vida, tá? Eu coloquei aqui alguns temas que eu acho importante, mas você pode montar também os seus próprios temas, tá? De acordo com a sua necessidade, às vezes menos quantidade. Então, aqui tá o confiança em Deus e de acordo com cada estampa que tá aqui, representa os temas que estão descritos aqui, tá bom? Então é isso, meninas, é assim que nós vamos fazer sempre os nossos estudos temáticos. Nós vamos unir o estudo, a meditação da palavra e a oração dos versículos. Você pode ou simplesmente só anotar no seu caderno, ou você pode fazer uma Bíblia de oração também, tá? Isso fica livre de cada um, eu sempre digo isso, não é uma regra, tá bom? Cada um faz aquilo que sente no seu coração, que sente necessidade, que precisa, né, como um auxílio. Bom, meninas, espero ter ajudado vocês. Como eu falei, se vocês quiserem ter acesso tanto a essas abas quanto os estudos, é só falar comigo no direct do Instagram, que tem tudo no meu grupo do WhatsApp e é tudo gratuito, tá bom? É tudo para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!